Jeremias, capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O pecado está gravado na tábua do seu coração. Jesus revelou-nos no Evangelho que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos observar a metáfora que Deus usou. A manifestação do que está no coração. O pecado gravado na tábua do coração. Pecado escrito no coração significa que a mente está composta pelo pecado. Observe o mundo. As pessoas mundanas falam do que o coração está cheio, isto é, do que está escrito no seu coração, dos seus pensamentos, da sua vontade e da sua emoção que está em natureza pecaminosa. Assim, expõe o que está escrito no coração, expõe o pecado, expõe a sua rebelião contra Deus, expõe a sua vida pecaminosa e mundana. As pessoas no mundo até mesmo se orgulham de seus pecados, porque estão escritos no seu coração. Isto é a própria história na sua alma. Agora, vamos ver a nossa história. O que está escrito no coração daqueles que creem e que foram salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Da mesma forma que o pecado está escrito no coração, também a salvação está em nosso coração. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui, o apóstolo Paulo fala do ministério de Cristo, que foi dado a ele, para que por meio dele muitos fossem salvos, e assim se tornassem a mensagem, se tornasse a carta de Cristo. Todo cristão deve ser uma carta de Cristo, em oposição aos que são, na verdade, uma carta diabólica e trazem no mundo uma mensagem do diabo. Aqueles que não creem estão nas trevas e não sabem o que falam. Assim, nós que recebemos a mensagem do Evangelho, o Evangelho foi escrito em nosso coração. Observe que quem escreve é o Espírito do Deus vivente. Ele ainda faz uma comparação, nos lembrando da lei que foi dada a Moisés, escrita em tábuas de pedra. Agora, a palavra de Deus não foi escrita em tábuas de pedra, de uma maneira exterior para nós seguirmos. Mas agora, o próprio Deus, o próprio Espírito, escreveu em nosso coração. Ninguém pode desmanchar a história da nossa salvação, porque ela foi escrita baseada no sangue do Cordeiro. E assim, o que fala por nós é o sangue de Jesus Cristo. E o nosso testemunho é firmado nele. E por meio dele nós abrimos a nossa boca. Porque o que está escrito em nosso coração não é mais o pecado, como está revelado em Jeremias 17:1. O que está escrito em nosso coração é a boa mensagem dos céus. E o reino do céu dá-nos a graça de sermos uma carta reveladora do que Cristo é. Qual a mensagem que você passa com a sua vida?
com a mensagem que você passa com suas palavras e suas atitudes. Que tipo de carta você é? Você transmite a história do pecado ou a história da salvação? Você dá testemunho do pecado ou um testemunho do perdão de Deus? Você dá testemunho do ódio ou do amor que está em Cristo Jesus? Você dá testemunho de incredulidade ou testemunho de fé? Portanto, sabemos o que o Espírito do Deus vivo escreveu no nosso coração. E ninguém pode apagar esta mensagem, porque ela se torna a nossa própria pessoa e manifestamos a vida de Jesus em nosso corpo mortal. O pecado foi desmanchado na cruz. É como se apagasse o que estava escrito em nossa mente. Nossa culpa, nossos erros, os nossos atos pecaminosos, nossas lembranças pecaminosas. Tudo isto é desmanchado na cruz e na morte de Jesus Cristo. Assim, nós nos tornamos, como aqui está escrito em nossos corações pelo Espírito do Deus vivente. Isto é a revelação do Espírito Santo. Isto é para a realidade de vida de cada um de nós. Que a graça e o amor de Jesus encha todas as almas e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E assim experimentamos e manifestamos como cartas de Cristo. Amém.